Jesus, fica à vontade. Meus irmãos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Se você tem o seu assento aí, pode se assentar. Que Deus lhe abençoe, que alegria podermos estar juntos nesse tempo tão especial. Na conclusão dessa conferência, que eu tenho certeza que está abençoando muito a vida de todos que estão podendo participar. Quem está participando aí desde o primeiro dia, sinaliza com a sua mão assim. Que bom. Parabéns pela sua dedicação, pela sua fidelidade, pelo seu empenho. Que Deus lhe abençoe muito e que você possa ser alcançado pela bênção, pela graça, o favor de entender a missão da igreja, a utilidade da igreja para esse tempo e como que todos nós podemos ser muito úteis na obra de Deus. Louvar a Deus também pela vida de toda a união masculina desta igreja que está reunida para celebrar ao Senhor junto nesta noite. Poder estar com o pastor Eduardo Souza é um privilégio muito grande, é uma alegria desfrutar da sua amizade, da sua companhia e servir também a Debrais Bom Retiro, é um presente de Deus, que Deus possa continuar abençoando todos vocês. Quantos estão com seu coração aberto aí para continuarmos a ouvir a voz do Senhor? Diga amém. Amém. Você está com a sua Bíblia aí? Vamos lá, abra comigo Lucas capítulo 17, Lucas, de número 17, eu gostaria de ler com vocês do verso 7 até o verso 10. Lucas 17, do verso 7 até o verso 10. Enquanto você encontra aí, para que não seja preciso eu falar sobre eles no final, deixa eu lhe dar aqui uma boa notícia. Quantos aqui amam entender e estudar a Bíblia, faça assim com a sua mão. Coisa boa. Deus tem me dado o privilégio de poder servir a igreja também na área do ensino, e eu tenho feito isso com muita alegria. Tenho feito por duas formas, a primeira delas por vídeo e a segunda delas por livro, através da escrita. É uma forma de eu continuar servindo a você, abençoando a sua vida depois que esse culto terminar. A forma em vídeo é uma coletânea de 9 documentários que são gravados em 15 países diferentes, sobre história do cristianismo e geografia bíblica. É fruto de 4 anos e meio de viagens que eu fiz a esses locais, documentando esse material. Tem 2 volumes que são gravados em Israel, você vai conhecer comigo mais de 50 lugares diferentes da Bíblia, lugares como Túmulo de Jesus, Monte Carmelo, Vale do Armagedon, Mar da Galileia. Você vai entrar comigo dentro do túmulo de Lázaro, que é uma gruta a quase 5 metros de profundidade em Betânia, onde Lázaro foi sepultado, mas ao 4º dia o Senhor o ressuscitou. Te mostro aqui, por exemplo, que é o fundo de uma agulha. Muita gente tem curiosidade de saber o que é o fundo de uma agulha, daquele texto que diz que é mais fácil o camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Eu te mostro aqui em Jerusalém tanto que é o fundo de uma agulha, como te explico, por exemplo, o significado do termo rico no original grego daquele texto. É muito diferente do que a maioria de nós imaginamos. Tem um volume gravado na Turquia, esse sobre as 7 cartas do Apocalipse. Você vai conhecer comigo tanto a ilha de Patmos, como as 7 cidades que receberam as 7 cartas. Em cada cidade eu te explico cada carta. Tem um volume gravado no Egito, você vai refazer comigo a rota do Êxodo, do Egito a Canaã. Eu vou te mostrar lugares como Mar Vermelho, Rio Nilo. Você vai comigo até o Monte Sinai, te mostro ali o que é uma sarça. Não tem, por exemplo, quando a Bíblia diz que Moisés viu a terra prometida, mas não pôde entrar nela. Você vai comigo até esse lugar que é o topo do Monte Nebo, na Jordânia. E dali eu te mostro a vista que Moisés teve da cidade de Canaã. E esse documentário do Êxodo, em especial, termina nas ruínas das antigas muralhas de Jericó. Então é a rota completa que você vai fazer comigo, desde o Egito até a primeira cidade de Canaã que foi conquistada. E os últimos volumes em vídeo são sobre a história do cristianismo, pelo menos 15 lugares diferentes que viveram grandes avivamentos ao longo da história da igreja. Você vai visitar comigo nesses documentários sobre a história do cristianismo. Locais como a Rua Azusa em Los Angeles, igrejas de homens como Spurgeon, Jonathan Edwards, Moody, John Wesley,
Você vai comigo até a Alemanha, eu vou te mostrar a porta onde Martinho Lutero cravou as 95 teses contra as indulgências na Reforma Protestante. Então, é um material riquíssimo. São mais de 10 horas de conteúdo em vídeo nesses documentários, todos eles gravados nesses locais, como se fosse um Globo Repórter. Eu vou visitando os locais e te explicando as histórias que ali aconteceram, vão te abençoar demais. E o último material, concluindo esse livro, esse material, esse anúncio, esse livro aqui, é uma enciclopédia sobre a vida dos personagens bíblicos. É uma obra que eu levei mais de 7 anos escrevendo ela, são quase 500 páginas. Não é daqueles livros que você lê da página 1 até a última, a não ser que você queira, mas é uma obra de pesquisa. Sabe aquele momento que você está lendo um texto da Bíblia e você tem uma dúvida de uma expressão do texto, um lugar da Bíblia, às vezes uma questão de interpretação do texto, uma curiosidade sobre a vida daquele personagem bíblico, que você tem a dúvida, sente falta de uma obra que te explique aquela questão, às vezes não tem aquela obra, e talvez até hoje você ainda tenha aquela dúvida. Sabe aquele momento que a gente sente falta de uma obra que ajude a gente a compreender melhor um texto da Bíblia? Essa é uma obra para você usar nesses momentos. Então imagina, por exemplo, que você está lendo sobre Barnabé. Você vê que na letra B, às vezes tem 10, 15, 20 páginas explicando a vida de um único personagem da Bíblia. Contexto cultural, histórico, geográfico, interpretativo, às vezes questões polêmicas da Bíblia. Quer ver uma? Primeira família, Adão, Eva, Caim e Abel. Caim mata Abel, e a Bíblia diz que ele vai morar numa cidade chamada Nod. Ali se casa, tem filhos e forma toda a sua família. Muita gente se pergunta, se a primeira família foi Adão, Eva, Caim e Abel, com quem que Caim se casou? Como que a gente explica isso? Ele foi morar numa outra cidade? Como que a gente trabalha essa possibilidade se tudo começa no Éden? Às vezes questões geográficas da Bíblia, personagem sai de um lugar e vai para o outro, qual é a distância de um local para o outro, cronologia bíblica. João, por exemplo, quanto tempo ficou preso em Pátimos? Morreu em Pátimos ou saiu de lá para entregar as 7 cartas do Apocalipse? Às vezes contexto cultural da Bíblia, coisas que às vezes nós lemos na Bíblia, no nosso contexto cultural significa uma coisa, no contexto cultural da Bíblia é outra totalmente diferente. Quer ver um exemplo disso? Deus disse para o povo de Israel, a terra que eu vou dar a vocês é uma terra que mana leite e mel. No nosso contexto cultural é mel de quê? De abelhas. Em Israel tem mel de abelha, como no caso de Sansão. Mas sabia que o principal mel da Bíblia não é mel de abelhas? É mel de tâmara, fruto de uma árvore chamada tamareira, que dá no deserto, inclusive em Jericó. Olha como que muda a aplicação por causa do contexto cultural. Quando Deus disse para o povo, eu vou dar a vocês uma terra que mana leite e mel, o que o povo entendeu foi o seguinte, o leite Deus falou sobre as criações, o mel sobre as plantações. Então o que Deus nos disse é que Ele nos dará uma terra em que nela tudo que se cria e tudo que se planta serão superabundante além das nossas necessidades. Então são informações que na hora de você preparar um estudo, uma mensagem, uma aula, entender um texto da Bíblia, vão lhe acrescentar muito. Tanto personagens masculinos como também femininos. Eu tive a alegria de ter a revisão desse livro pelo pastor Hernandes Dias Lopes, e o prefácio dessa obra foi por um autor, um escritor muito querido da nossa nação, que foi o Dr. Russell Shedd. O Dr. Shedd chegou a escrever que não conheceu outra obra em português que reunisse tantas informações sobre a vida dos personagens bíblicos quanto essa. Então eu penso que é um material que vai ser muito útil, que vai abençoar você, sua casa e toda a sua família. Os documentários 1 é 10, 4 são 30, os 9 são 70, a enciclopédia está no valor de R$50. Mas se você levar todos, aí você tem um preço promocional, ficam todos pelo valor de apenas 100, pode ser adquirido no cartão, parcelado se for preciso, vai estar à sua disposição na saída após a conclusão desse culto. Passe ali, eu quero ter a alegria de entregar a você um material em mãos, deixar uma dedicatória no seu livro, abençoar você com esse trabalho que tem abençoado a vida de tanta gente. Você me ouviu? Diga amém. Está com a sua Bíblia aí? Vamos lá? Lucas 17, verso 7. Essa é uma das parábolas menos conhecidas, ou menos conhecidas, das parábolas que Jesus contou, mas é uma parábola que tem uma mensagem muito útil, principalmente se nós quisermos ser relevantes como igreja no tempo em que nós vivemos. Está escrito assim: qual de vós que tendo um servo que trabalha na lavoura ou apacenta o gado, e que voltando ele do campo, diz a ele, chega-te aqui e assenta-te à mesa, e não lhe diga antes, prepara-me a ceia e cinge-te, sirva-me, até que eu tenha comido e bebido, e depois
comerás e beberás você também. Você vai dar graças ao seu servo porque ele fez o que foi mandado? Creio que não. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, fizemos somente o que devíamos fazer. Se você pode, diga amém. Essa expressão servo inútil é uma expressão que nenhum de nós gostaria de receber como característica, principalmente do nosso Senhor. Qual é a questão aqui? O Senhor está falando dentro do contexto do primeiro século da era cristã. Os historiadores registram que existia pelo menos 1 milhão de escravos em todo o Império Romano no primeiro século da era cristã. Você poderia ter o seu escravo. Toda vez que a Bíblia usa a expressão servo, no grego aqui é doulos, literalmente escravo. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: imagina que você compra um escravo, que você compra um servo, para que ele possa trabalhar para você em 3 coisas. Quantas coisas? 3. Para que ele possa cuidar do campo, da lavoura, para que ele possa cuidar do gado, dos animais, e para que ele possa preparar a sua refeição. Havia algumas coisas interessantes dentro desse contexto aqui. Em primeiro lugar, se esse servo ele está diante dessa rotina, é porque ele está ainda nos 6 primeiros anos do seu serviço. Se você comprasse um servo, se você comprasse um escravo, ele era obrigado a trabalhar para você por 6 anos. Quantos anos? 6. Mateus, eu tinha que pagar salário a ele por isso? Não. O que eu tinha que fazer por ele se ele era o meu escravo? Você tinha que dar a alimentação dele, mantê-lo, e tinha que dar a hospedagem, o lugar para ele viver. Por 6 anos ele trabalhava para você. No 7º ano ele tinha a opção de não mais ser seu servo. Ele tinha a opção de agora ser livre, ser autônomo, e ou permanecer dentro daquele ambiente trabalhando com uma remuneração, ou o que muitos faziam, que era seguir a sua vida e começar a usar o seu tempo, o seu trabalho para construir um patrimônio, para ajuntar valores e para definir um pouco o seu futuro financeiro. Só que havia uma coisa interessante dentro do contexto dos escravos. Se aqueles 6 anos que ele houvesse trabalhado para você, se ele tivesse sido bem tratado, se tivesse sido prazeroso, agradável, se ele houvesse recebido com uma boa recordação, se foi bom para ele trabalhar para você aqueles 6 anos, ele então tinha a opção de no final dos 6 anos chegar para você e dizer o seguinte: ó, eu trabalhei para você por 6 anos porque você me comprou, porque eu era seu servo, então eu tinha a obrigação de lhe prestar o meu serviço, porque foi para isso que você me comprou. Só que agora eu tenho a opção de não mais trabalhar para você, de não mais te servir, e então ele vivia a sua vida e seguia a sua trajetória. Mas se você houvesse sido um bom senhor para ele, ele tinha a opção de decidir que ele iria querer trabalhar para sempre e tê-lo para sempre como o seu senhor. Ele não seria mais um servo por obrigação, mas agora ele seria um servo por amor. E como que ele oficializava isso? O Senhor furava as orelhas daquele servo, e a partir daquele momento ele era conhecido como servo da orelha furada. O servo que trabalhava não pela obrigação, não porque foi comprado, mas o servo que trabalhava porque era prazeroso servir, porque ele tinha a alegria de servir ao seu Senhor, e ele havia entendido que o maior privilégio que ele poderia ter em vida é estar naquele lugar, debaixo da autoridade daquele Senhor, tendo a alegria de servi-lo e de trabalhar para ele. Aí Davi, no Salmo 40, verso 6, ele vai fazer uma das declarações mais interessantes da Bíblia, dentro desse contexto para Deus, porque ele vai dizer para o Senhor, ele vai dizer o seguinte: o Senhor as minhas orelhas furou, ou Deus, as minhas orelhas tu furastes.
O que ele estava fazendo era uma declaração de lealdade, de fidelidade e de comprometimento para com o Senhor. O que ele estava dizendo era o seguinte: eu decidi que enquanto eu viver, eu viverei para te servir. Eu decidi que enquanto existir ar nos meus pulmões, o meu prazer vai ser trabalhar para ti, declarar que o Senhor é o meu único dono, que o Senhor é o meu único Senhor, que o Senhor é o meu único proprietário, e que não há alegria maior do que viver para servi-lo. Deixa eu lhe falar uma coisa: essa convicção, ela deve estar presente mais do que nunca em nossas vidas, porque nós estamos vivendo em um tempo em que as pessoas estão enxergando Jesus só como Salvador, e não mais como Senhor. Enxergá-lo como Salvador é saber que ele foi à cruz, que ele morreu no seu lugar, que ele deu a você a oportunidade de não viver a eternidade em perdição, mas de viver a eternidade com Deus. Enxergá-lo como Salvador é entender que você estava destinado ao inferno, que não havia saída para você. É o que Paulo escreve quando ele fala sobre o escrito da nossa dívida, porque no contexto romano da época de Jesus, quando alguém era condenado à morte e era preso dentro de uma cela, era pego um papel, um pergaminho, alguma coisa que pudesse ser escrito nele, e era colocado dentro daquela cela todo o registro da dívida, para que todos os dias que a pessoa acordasse, ela soubesse: ó, eu estou preso aqui porque eu cometi esse crime, eu estou condenado aqui porque eu fiz todas essas coisas. Aí Paulo diz que Cristo foi à cruz, só que ele levou consigo o registro da nossa dívida, a cédula da nossa dívida. O que ele estava dizendo era o seguinte: eu e você estávamos condenados ao inferno pelos nossos pecados e pela nossa iniquidade, mas ele entrou dentro da minha e da sua cela, e ele disse: você não deve mais nada, essa dívida agora é minha, quem vai pagá-la sou eu. Ele rasgou o escrito da nossa dívida na cruz, e ele nos perdoou, ele nos salvou, e ele é o nosso Salvador. Você pode levantar uma de suas mãos e declarar a sua gratidão a ele por isso? Só que enxergar e entender isso é assimilá-lo como seu Salvador. Só que a maioria das pessoas estão vendo Jesus só como Salvador, mas não mais como Senhor. Porque enxergá-lo como Senhor é saber que eu não sou dono de mim, que não é a minha vontade, que não é aquilo que eu considero melhor, não é aquilo que faz parte dos meus planejamentos, não, porque o servo, ele não é dono de si mesmo. O servo tem um dono, e é a vontade do seu Senhor, é o governo do seu Senhor, é a direção do seu Senhor, é a soberania do seu Senhor. Enxergá-lo como Salvador é ser grato porque ele me salvou. Enxergá-lo como Senhor é dizer: Senhor, não tem a ver mais comigo, tem a ver contigo. Não tem a ver mais com a minha vontade, tem a ver com a sua vontade, tem a ver com eu me esvaziar de mim e reconhecer que o Senhor é o meu dono. As minhas orelhas foram furadas por ti, que eu não mando mais em mim, mas que eu declaro com toda a minha vida e com todo o meu coração que tu és o meu Senhor, e enquanto eu viver, eu quero ter alegria de chamá-lo de Senhor, de viver para a tua glória, de tratá-lo como Senhor e de me sentir e me tratar como seu servo. Você pode louvar e glorificar a ele por isso? Esse servo aqui provavelmente está dentro desses 6 anos iniciais, porque ele está tendo a obrigação de trabalhar na lavoura, no campo, com os animais e preparando a refeição do seu Senhor. 5 da manhã ele está acordado, 6 da manhã ele está no campo, e ele foi comprado para fazer 3 coisas. Quantas coisas? Você lembra qual foi a primeira? Cuidar da lavoura ou o campo. Segundo, cuidar dos animais. Terceiro, preparar a refeição do seu Senhor. Aí que Jesus está dizendo é o seguinte: imagina que esse servo saiu bem cedo e 6 da manhã ele estava na lavoura. Aí depois que ele trabalhou no campo, ele foi e cuidou dos animais. Lá para 2, 3 da tarde ele está voltando. E o que você vai dizer para ele? Chega-te aqui, se assente, para que a gente possa conversar um pouco. Você está trabalhando desde que o sol nasceu? Não. O que você vai dizer para ele? Por favor, vá à cozinha, prepare a minha refeição.
prepare a minha ceia, cinge-te, coloque vestes novas, para que você não me sirva com as mesmas vestes que você estava lá fora. Venha me tratar de uma forma digna, e depois que eu tiver comido, e depois que eu tiver bebido, aí sim, você também vai poder comer e beber. Aí quando Jesus termina de falar isso, ele aplica essa verdade aos discípulos. Ele diz, assim são vocês também. Quando vocês fizerdes todas estas coisas, entendam o seguinte: somos apenas servos inúteis, porque fizemos aquilo que era a nossa obrigação fazer. Algumas coisas a gente precisa entender aqui. Em primeiro lugar, se você chegasse para esse servo e perguntasse para ele, você está com raiva do seu senhor? Sabe qual seria a resposta dele? Não. Espera aí, você acordou 5 da manhã, 6 da manhã você estava no campo, trabalhou o dia inteiro intensamente, quando voltou não parou, não descansou, teve que trocar de veste, preparar a ceia do seu senhor, e só depois que ele comeu e bebeu e se sentiu satisfeito, é que você pôde comer e beber, e você não está com raiva dele. Ele ia dizer não, o seu sentimento para com o seu senhor não é de raiva nem de revolta, não. Então qual é o seu sentimento para com ele? Ele ia te falar gratidão. Espera aí, o sentimento que você tem por ele é gratidão? É isso mesmo. Por quê? Porque se você acha difícil a vida que eu tenho hoje fazendo tudo isso, é porque você não conheceu a vida que eu vivia quando eu era escravo, quando eu estava no meio da escravidão, e quando ele chegou lá e me comprou, sem que eu pudesse fazer nada por ele, sem que eu merecesse, ele me comprou, ele me tirou do ambiente da escravidão, ele me tirou do jugo da escravidão, ele me fez agora ter um dono, ter um proprietário, ele mudou a minha condição de escravo para servo, e hoje eu tenho um dono, tenho uma casa, tem alguém que cuida de mim, tem alguém que me brinda, que me protege, que me ajuda. Então quando eu paro para pensar a luta que é fazer isso daqui, eu não me entristeço, mas eu agradeço a ele, porque pode até ser difícil hoje, mas eu só sou servo hoje, porque um dia ele decidiu me comprar, quando simplesmente eu era escravo. Talvez você pare e diz assim, Mateus, você não tem noção de como que me cansa trabalhar na obra de Deus. Você não tem noção de como é pesado para mim a demanda das coisas que eu tenho que te fazer, eu fazer para Deus. Deixa eu te perguntar uma coisa, se ele não tivesse comprado você, sábado, 9 da noite, 10 anos atrás, 5 anos atrás, 20 anos atrás, o que você estaria fazendo nessa hora? Aonde que você estaria? Talvez como estaria o seu coração, as suas emoções, a sua vida, que tipo de amizade que você teria, que tipo de ambiente que você estaria frequentando, o que é que você estaria respirando, vivendo, exalando, qual é o ambiente que estaria te nutrindo se ele não tivesse comprado você? Eu sei que não é fácil a missão de servi-lo, mas eu posso te garantir uma coisa, o nosso sentimento nunca é de tristeza, o nosso sentimento nunca é de revolta, o nosso sentimento é sempre de gratidão, é sempre de gratidão, é sempre de gratidão, porque hoje nós somos servos dele, nós temos ele como dono, ele nos tirou do ambiente da escravidão, então o nosso sentimento é muito obrigado, Senhor. Você pode levantar uma de suas mãos e dizer isso, e dizer, Senhor, eu só quero te agradecer. Você pode fazer isso por 10, 15, 20, talvez 30 segundos, e diga, Senhor, a minha palavra de gratidão, porque o Senhor me comprou, a minha palavra de gratidão, porque o Senhor salvou a minha família, a minha palavra de gratidão, porque o Senhor mudou o destino da minha alma, a minha palavra de gratidão, porque o Senhor me deu novos sonhos para sonhar, a minha palavra de gratidão, porque eu achei que não tinha mais jeito, que não tinha mais saída, que era fim de linha, mas o Senhor entrou na minha vida, me comprou, me limpou, me restaurou, me fez teu servo. Então eu quero liberar uma palavra de gratidão para o Senhor. Gratidão. Primeira coisa que a gente tem que entender aqui é que o sentimento desse servo aqui não é raiva, é gratidão. Segunda coisa que a gente precisa entender aqui, o termo que nós temos aqui na língua portuguesa é servo inútil. Servo
servo. O termo inútil aqui no grego é archirreios. A ideia de archirreios no grego se aproxima mais de desnecessário. Esse termo aqui só é usado 2 vezes no Novo Testamento. Quantas vezes? 2. Uma é aqui, na parábola do servo inútil. A segunda vez que esse termo volta a ser usado, archirreios, é Mateus capítulo 25, na parábola dos talentos. Lembra da parábola dos talentos? Um senhor tinha 8 talentos, precisou viajar, repartiu os 8 talentos com 3 servos, a um deu 5, ao outro deu 2 e a outro ele deu 1. Cada um segundo a capacidade recebeu a porção que lhe foi confiada. Ele sai, e a Bíblia diz que quando ele sai, o que recebeu 5 trabalha, negocia, granjeia e consegue mais 5. O que recebeu 2 trabalha, negocia e consegue mais 2. O que recebeu 1, você lembra o que ele fez? Cavou um buraco, escondeu e guardou. Aí quando o Senhor volta, ele olha para o servo que recebeu 5 e devolveu 10, diz o seguinte: você é um servo bom e fiel. Bom e. Aí ele olha para o servo que recebeu 2, devolveu 4 e disse: você é um servo bom e fiel. Bom e. Só que o terceiro servo que pegou um talento e escondeu, enterrou. E quando o servo volta, ele olha para o Senhor e diz assim: toma aqui o que é teu. Ou seja, eu não te devo mais nada. Aí o Senhor olhou para ele e disse o seguinte: tire o talento dele, dê ao que tem 10, e pegue o servo inútil e lance ele nas trevas. Mais uma vez o termo grego archirreios, para esse terceiro servo. Por que a ideia de archirreios e por que a ideia de desnecessário? Porque ele foi comprado para fazer 3 coisas. Lembra? Cuidar do campo, cuidar dos animais e preparar a ceia do seu Senhor. E o que foi que ele fez? Cuidou do campo, cuidou dos animais e preparou a ceia do seu Senhor. Se porventura o Senhor não tivesse comprado ele, mas tivesse comprado o outro, o que esse outro servo ia ter que fazer? As mesmas coisas. Cuidar da lavoura, cuidar dos animais e preparar a ceia do seu Senhor. Ou seja, o que ele fez, qualquer outro que tivesse sido comprado no lugar dele também iria fazer. Então, se o que ele faz, qualquer outro faria, ele passa a ser desnecessário. Ok? Porque qualquer outro no lugar dele faria a mesma coisa. Ele é substituível. A outra vez que Jesus usa o termo archirreios no grego, desnecessário, é para o servo que pegou um, enterrou, e quando o Senhor voltou, devolveu. Porque qualquer servo que tivesse sido colocado no lugar dele, teria que pegar e devolver o que era do seu Senhor. Então o que ele faz, qualquer outro no lugar dele também iria fazer. Se ele faz o que qualquer outro faria, ele passa a ser desnecessário. Primeira coisa, o sentimento dele de gratidão. Segunda coisa, eu fico pensando só uma coisa: o que eu tenho feito para Deus? O que você tem feito para Deus? Mateus, eu tenho feito muita coisa, ok. Mas se o que eu tenho feito e se o que você tem feito, qualquer outro que tivesse sido comprado no lugar da gente, também faria, qual a vantagem dele ter comprado você? Se o que eu estou fazendo para ele, qualquer outro que tivesse sido comprado no meu lugar, fizesse a mesma coisa, qual é a vantagem dele ter me comprado? Porque se o que eu estou fazendo para ele é aquilo que qualquer outro faria, eu passo a ser desnecessário. Eu sei que isso daqui é pesado de digerir. E eu só tenho coragem de falar isso daqui para você porque foi Jesus que falou primeiro. O que você tem feito para Deus? O que você tem produzido no reino de Deus? O que você tem produzido na obra de Deus? Como que você tem gastado os seus dias? Valeu a pena ele ter comprado você? Ou se talvez outra pessoa tivesse sido comprada no seu lugar, estaria fazendo mais? Mateus, eu não quero ser um servo inútil, eu também não. Tem como eu não ser um servo desnecessário? Tem. Só tem um jeito. Quantos jeitos? Quantos? A única forma de você não ser um servo desnecessário é você ser um servo bom e... E o que o servo bom e fiel fez?
Recebeu 5 e devolveu 10. Recebeu 2 e devolveu 4. O servo bom e fiel, que é o único que não se enquadra dentro da categoria do servo inútil, é o servo que entendeu uma coisa, e eu preciso que você memorize isso. É o servo que entendeu que você pode fazer mais. Deixa eu repetir isso daqui para você. Você pode fazer mais. Eu preciso que essa palavra entre no seu coração, entre na sua mente e mude alguma coisa aí dentro, redefina alguma prioridade, faça você entender a urgência do propósito de Deus para a sua vida. Eu sei que você já tem se dedicado, eu sei que você já tem contribuído, eu sei que você já tem servido, eu sei que você já tem colocado a sua vida, eu sei que você já tem se esforçado, mas há uma voz de Deus vinda ao seu coração, através dessa palavra essa noite, te dizendo: você pode fazer mais, você pode fazer mais, você pode fazer mais, e Deus espera que você faça mais. Deus espera. Agora, deixa eu lhe falar uma coisa aqui. Talvez você pergunte: Mateus, o que pode me impedir de fazer mais? O que pode te impedir de fazer mais é um perigo chamado perigo da distração. Você pode repetir comigo? Diga: perigo da distração. Quando eu falo sobre o perigo da distração na Bíblia, há uma história que sempre vem à minha mente. Quem foi o sucessor de Elias? Qual o nome? Qual o nome? Você sabia que Eliseu não foi o primeiro discípulo de Elias? Eliseu começa a caminhar com Elias em 1 Reis 19. Eu estou falando sobre fazer mais e não se distrair. 1 Reis 19. Elias surge em Israel em 1 Reis 17. 1 Reis 18, Elias enfrenta os profetas de Baal no Monte Carmelo, e quando ele acaba de vencer os profetas de Baal e de Azera, o texto diz que ele vai no pé do Monte Carmelo e ele diz ao seu moço, ele diz ao seu, suba lá e desça, e me diga o que você viu lá. O moço sobe, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta vez e nada. Na sétima vez ele vê uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Tem uma coisa aqui, deixa eu abrir um parêntese no negócio aqui, principalmente falando sobre igreja relevante. Uma das marcas de uma geração relevante é que ela consegue construir aquilo que pode ser chamado de previsibilidade. Você pode repetir isso comigo? Diga: previsibilidade. Sabe por quê? Porque sinal é para amadores. Deixa eu repetir isso daqui para você. Sinal é para leigos. Para você saber que vai chover, o que você precisa ver no céu? Uma nuvem. O meteorologista detecta uma chuva um mês antes. Sinal é para amadores. O moço só identificou a chuva com a nuvem. Elias manda ele insistir 7 vezes, porque ele sabia que o que impedia a chuva já tinha sido resolvido, o culto a Baal, que era o Deus na concepção pagã da chuva. A partir do momento que Baal havia sido destronado, a qualquer momento já poderia voltar a chover. A obstrução da chuva já havia sido retirada. O moço precisava de um sinal, Elias não. Por quê? Porque Elias havia conseguido fazer a leitura do cenário. Ok? Sabe por que a gente está muito agitado com esse negócio de ideologia de gênero, de questões que vão contra os fundamentos da palavra de Deus, o que está sendo educado nas escolas, a preocupação com os filhos da gente? É porque a gente teve que esperar ver a nuvem aparecer para a gente enxergar isso. Tem denominações desse país que há 20 anos atrás começaram a ter escolas para os filhos. A gente deixou qualquer escola, o que está ensinado está bom, o negócio é terminar ensino fundamental e médio, nível superior, faculdade para servir uma profissão. Se a gente não aprender a detectar problemas com antecipação, se a gente só for começar a enxergar a crise depois que ela já está formada, saber que vai chover só depois que a nuvem já apareceu, a gente vai perder tempo de reação. Você está me entendendo? Elias olha, e quando o moço vê a nuvem, Elias fala assim: ok, então vamos lá. Aí eles correm.
Quando ele chega em Samaria, Jezabel quer matar Elias, aí Elias tem que fugir, Elias tem que ir. Aí 1 Reis capítulo 19, no início, versículo 2, se não me foge de memória, 2 ou 3, diz o seguinte: passando Elias por Berseba, deixou ali o seu moço. Passando Elias por Berseba, deixou ali o seu, e o texto diz, e ali o moço ficou. Elias vai, chega em Horebe, tem toda aquela questão de vento, de fogo, de trovão, e vem a brisa, Deus fala com Elias, e uma das coisas que Deus fala com Elias é o seguinte: vai, volta pelo teu caminho, você vai ungir alguns reis, só que você vai ungir Eliseu, filho de Safate, como profeta no seu lugar. A tradição judaica ensina que Eliseu conviveu 10 anos com Elias, 10 anos, dia a dia, semana a semana, mês a mês, ano a ano, aprendendo que é autoridade, aprendendo que é submissão, aprendendo que é servir liderança, aprendendo que é estar debaixo de autoridade. Um dia, Elias olhou para Eliseu e falou o seguinte: ó, fique aqui, porque eu preciso ir até Jericó. Eliseu disse: eu abandonar quem Deus colocou como autoridade sobre a minha vida? De maneira nenhuma. Se você for até Jericó, eu vou junto com você. Quando ele chega em Jericó, Elias fala assim: ó, fique aqui porque eu preciso ir até Betel. Eliseu disse: tão certo como vive o Senhor, eu não te deixarei, nem te desampararei. Se você for até Betel, eu irei juntamente contigo. Quando eles chegam ali, Elias fala assim: ó, fique aqui porque eu preciso ir até o Jordão. Eliseu mais uma vez disse: tão certo como vive o Senhor, eu não te abandonarei, eu irei até o Jordão juntamente com você. Quando eles chegam no Jordão, a Bíblia diz que Elias pega a sua capa, bate sobre o Jordão, e não é que o Jordão se abre, o Jordão para, o Mar Vermelho se abriu, o Jordão não, porque um Jordão, o próprio nome já diz, aquele que desce, é uma água que vai tendo queda. Então, na verdade, quando a capa de Elias bate naquele exato local, a água começa a acumular, daqui para baixo continua a descer, daqui para cima vai se acumulando, o Jordão para, e quando eles atravessam, é que o Jordão vai continuar o seu curso. Só que do outro lado do Jordão, Elias olha para Eliseu e diz assim: você está sabendo que eu estou perto de ser tomado de ti? Eliseu disse: estou. Elias falou o seguinte: pede-me o que você quiser. E olha a condicional: se você me ver, na hora que eu for tomado de ti, você receberá. Se você me... O que você quer? Eliseu falou o seguinte: eu quero a porção dobrada. Eu quero a porção. A gente enxerga isso daqui dentro de uma perspectiva muito mística. O judeu enxergava isso daqui como uma perspectiva relacional. Porque a porção dobrada na cultura judaica é a porção do primogênito. É o primogênito que tem direito a uma porção dupla da herança. Elias é o líder da escola dos profetas, e todos que estudam ali são os filhos dos profetas. O que Eliseu está dizendo é o seguinte: você pode ter até muitos filhos de profetas aqui dentro, mas eu sei quem eu sou dentro do projeto de Deus para esse tempo. Eu quero a porção do primogênito, eu quero a porção dobrada, porque eu creio que vai continuar em mim o que Deus começou a fazer a partir de você. Só que a condicional é: se você me ver, se você, na hora que eu for tomado. O que te dá acesso à porção dobrada não são os 10 anos, não é ter vindo até Jericó, não é ter vindo até Betel, não é ter vindo até o Jordão, não é ter passado o Jordão. O que te dá acesso à porção dobrada é se você me ver na hora que eu for tomado de ti. Você lembra do cenário de Elias sendo tomado? 2 Reis capítulo 2, versículo 2 diz: estavam os dois andando e falando, andando e, aí vieram carros e cavalos de fogo. Deixa eu fazer uma pergunta: você já viu algum dia algum carro e cavalo de fogo? Quem já viu aí, levanta a mão. Nem eu. Agora deixa eu te fazer uma pergunta: você acha que se passasse um carro e um cavalo de fogo aqui agora, nesse instante, 99% da igreja ia continuar olhando para mim ou ia olhar para o carro e para o cavalo de fogo? Imagina carros e cavalos. Aí quando passam, do nada surge uma ventania e forma um redemoinho. E Elias desaparece no meio do redemoinho e sobe ao céu. A coisa mais fácil de acontecer ali é no meio desse cenário cinematográfico, de carro e cavalo de fogo passando, separando um do outro, ventania, Eliseu parar, olhar para o lado
e dizer: cadê Elias? Como assim? Estava aqui do meu lado agora. Mas o que aconteceu? Passou uns negócios de fogo aqui, parecendo com carros e cavalos, deu uma ventania do lado do nada, e quando eu olhei para ver do meu lado, Elias não estava mais. Espera aí, você não viu Elias na hora que ele foi tomado de você? Não. A coisa mais fácil do mundo era Eliseu se distrair e não ver Elias na hora que ele foi tomado dele. Eliseu só recebeu a porção dobrada, porque ele não colocou o foco nos carros e cavalos de fogo, porque ele não se distraiu com o vento que passou, porque em todo o tempo os olhos dele estavam sobre Elias. Deixa eu lhe falar uma coisa: ministério é só para quem não se distrai. Obra de Deus é só para quem não se distrai. Projeto de Deus é só para quem não se distrai. Chamado de Deus é só para quem não se distrai. Eu não sei o que é que talvez o diabo tenha tentado fazer com você para te distrair, mas deixa eu lhe falar uma coisa: você só vai conseguir fazer mais como um servo de Deus se você não se distrair, se você tiver foco, se você tiver alvo e entender o que é que Deus espera que você faça na obra dele. O escritor aos Hebreus capítulo 12, versículo 1, ele está dizendo o seguinte: ó, cuidado, porque todos nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. Eles estão observando você. Eles estão observando você. Quem é que está observando? É o ímpio também. Quem é que está observando? É o vizinho também. Mas ele está falando ali sobre o que ele disse no capítulo anterior, capítulo 11, Galeria dos Heróis da Fé. O que ele está dizendo é o seguinte: num portal de eternidade, você está rodeado de uma tão grande nuvem de testemunhas nessa galeria de heróis da fé, porque ela não terminou no último versículo do capítulo 11, ela continua com você, a história continua sendo escrita através de você, e a questão é, todas as vezes que você para, desiste, se distrai, era como se Abraão estivesse olhando para você e tivesse dito: eu enfrentei coisas tão piores e não distraí. Todas as vezes que você recebeu de Deus uma palavra e passou 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos, e talvez isso ainda não se cumpriu, era como Noé estivesse olhando para você e dizendo o seguinte: você não tem noção do que eu enfrentei. Você está querendo parar por causa disso? Você lembra de Noé? Deus olhou para ele e falou o seguinte: ó, construa uma arca, construa uma, deserto. Provavelmente nunca tinha chovido, o que existia era um orvalho que vinha sobre a terra. Provavelmente a primeira vez que chove na história da humanidade é no dilúvio. É a partir disso que surge o primeiro arco-íris, um sinal sempre posterior a uma chuva. E Noé constrói uma arca. Só que a gente se esquece de uma coisa: a Bíblia diz, Gênesis, que quando Noé entra dentro da arca e tampa a porta da arca, levam 7 dias. Quantos dias? Quantos dias? Para Deus começar a mandar o dilúvio. Se você estivesse no lugar de Noé, imagina os filhos chegando talvez 2º, 3º dia, 4º dia, e dizendo assim: pai, o senhor tem certeza que Deus falou com o senhor mesmo? Tenho. Quantas vezes, pai? Uma só. Então o senhor construiu todo esse barco aqui, enfrentou essa opinião e as críticas de todo mundo em volta durante todo esse tempo, e Deus falou uma vez só com o senhor? Só. Ok. E quanto tempo faz isso, pai? 120 anos atrás. A gente pode abrir a tampa da arca? Não. Por quê? Porque Deus falou. 7º dia, a Bíblia diz que explodem com portas do céu e com portas da terra. A sensação que dá é que os lençóis freáticos explodem, vem água do céu como nunca veio antes. Chove durante 40 dias, a terra fica 1 ano submersa. Noé tinha certeza que Deus não vai falhar. Aí você, por causa de uma circunstância, de um tempo que está esperando, que até agora as coisas não aconteceram, você está querendo desistir. Tem uma nuvem de testemunha rodeada para você, e talvez Noé está olhando para você e está dizendo o seguinte: você está querendo desistir por causa disso mesmo? Moisés, que teve que renunciar a ser filho da filha de Faraó. Aí você tem que renunciar a alguma coisa para servir o Senhor e não renuncia. Era como se Moisés estivesse olhando para você e está dizendo: você acha mesmo que é difícil renunciar isso daí para servir ao seu Deus?
Só que o escritor aos Hebreus ali fala uma coisa muito interessante. Ele diz o seguinte: cuidado com os embaraços da vida e com o pecado que tão de perto nos rodeia. Você pode repetir isso comigo? Diga embaraços e pecado. Diga embaraços e pecado. Sabe o que a Bíblia está dizendo ali? Cuidado, tem coisa que não é pecado, mas te embaraça. Tem coisa que não é pecado, mas te distrai. Tem coisa que não é pecado, mas rouba o seu foco. Tem coisa que não é pecado, mas tira a sua prioridade. Eu preciso que você entenda essa palavra de Deus sobre a sua vida. Você pode fazer mais, e só tem como não ser um servo desnecessário e inútil se eu entender que eu posso fazer mais. Mas você não pode se distrair. Você precisa entender a urgência que há na obra de Deus para as nossas vidas e para a nossa geração, e que Deus conta com você. Deus conta com você. Eu estou encerrando aqui, mas deixa eu lhe falar uma coisa. A gente precisa entender que a Bíblia ela se renova a cada dia, inclusive as lições da Bíblia. Quando eu falo sobre falar mais, sobre produzir, sobre entender a responsabilidade sobre os nossos ombros, há uma história que não pode ser calada, que é a história de Josué. Deus chega para ele no capítulo 1 e diz o seguinte: Josué, eu tenho duas garantias para te dar. Quantas garantias? Primeira, assim como eu fui com Moisés, eu serei com você, garantia da presença. Segundo, todo lugar que você pisar a planta do seu pé, esse território será seu, garantia de posse de território. O que Deus está dizendo era o seguinte: onde você for, eu vou com você. E onde você for, o seu pé está demarcando o território que eu vou confiar a você. Era como se Deus estivesse pegando um cheque em branco e estivesse dizendo o seguinte: Josué, depende mais de você do que de mim o que vai acontecer na sua vida. Você tem coragem para dizer isso para alguém que está do seu lado? Diga para essa pessoa: está dependendo mais de você do que de Deus. Todo lugar que você pisar a planta do seu pé é seu. Só tem uma coisa: se você ficar só por aqui, eu só vou te dar isso daqui. Se você for um pouco além, eu te dou. Se você for além ainda, eu te dou. Se você for mais além ainda, eu te dou. Só que não reclame de eu não te dar aquilo lá, se você teve coragem só para pisar aqui. Isso é Josué 1. É por isso que Deus cobra dele 3 vezes: ser corajoso, tem bom ânimo, se esforça. Só que a gente só lê Josué 1 e não lê Josué 13. Porque Josué 13 é o final de Josué 1. Josué 13, Deus chegou para Josué e disse o seguinte: Josué, hoje você é velho, e muita terra ficou para ser conquistada, inclusive a terra dos filisteus e a terra dos cananeus. Josué morre sem conquistar território dos filisteus e território dos cananeus. Quais foram os maiores inimigos do povo de Israel, depois de Josué, até os dias de Davi? Filisteus e cananeus. Por quê? Porque todas as vezes que nós não cumprirmos a demanda da nossa geração, nós vamos sobrecarregar a próxima geração. Você vai se distrair ou você vai fazer mais? Você vai se distrair ou você vai perceber que há poder de Deus para demarcar territórios, para transformar culturas, para mudar ambientes através de você? Você está entendendo essa palavra? Fica de pé comigo, se você pode, em nome de Jesus. Desejo do meu coração é que essa palavra entre aí dentro de você e faça você entender a urgência que há no propósito de Deus para a sua vida. Faça você entender o quão útil você pode ser para aquilo que Deus quer fazer através de você. Entender que Deus lhe dará a oportunidade de você usar a sua vida para servir. Para servir. Entender que, como Miles Monroe falava, a maior tragédia da vida não é a morte. A maior tragédia da vida é uma vida sem propósito. Decida viver para cumprir um propósito. Decida viver para cumprir um propósito. Miles dizia o seguinte: o lugar mais rico do mundo é o cemitério. O lugar mais rico do mundo é o... Por quê? Porque lá tem riquezas que nunca foram descobertas.
talentos que nunca foram extraídos, amor que nunca foi compartilhado, sorriso que nunca foi dado, livros que nunca foram escritos, ideias que poderiam ter revolucionado o mundo, mas que morreram sem que o mundo tivesse sabido da existência delas. E aí ele dizia uma coisa muito interessante. Ele dizia o seguinte: viva de uma forma intensa, para que quando a morte chegar, e provavelmente um dia ela vai chegar para todos nós, mas que quando a morte chegar, ela consiga levar só o seu corpo, só, mais nada. Nenhum dos seus sonhos, nenhum dos talentos que Deus te confiou. E aí ele usava uma frase, ele dizia o seguinte: decida morrer vazio. Você pode dizer isso para alguém que está perto de você? Diga: eu sou alguém que vai morrer vazio. Não diga de novo: eu sou alguém que vai morrer vazio. Diga para essa pessoa: quando alguém morre cheio, deixa o mundo mais vazio. Mas quando alguém morre vazio, deixa o mundo mais completo. Você tem riquezas de Deus dentro de você. Você tem potencial de Deus dentro de você. Você tem talentos, dons, ferramentas, aptidões. Você pode servir mais. Você pode fazer alguma coisa. Você pode procurar o seu pastor e dizer: pastor, eu quero dar mais à minha vida. Eu quero deixar mais o meu tempo. Eu quero viver uma vida que a ausência dela teria sido muito prejudicial para o mundo. Eu quero viver uma vida que um dia Deus vai olhar e vai dizer o seguinte: ó, um servo bom e fiel. Ele não foi desnecessário. Porque o que ele produziu, talvez outro no lugar dele não teria produzido. É uma vida que vale a pena. É uma vida que você pode dizer: ó, combati o bom combate, só que eu acabei a carreira, ela não ficou incompleta. Você já parou para pensar no significado da palavra relevante? Pergunta para alguém que está perto de você: você é relevante? Igreja relevante. Vocês estão num ponto extraordinário aqui da cidade. Se o bispo decidisse vender isso daqui amanhã, e a partir do mês que vem isso daqui fosse uma rede de mercados, essa região iria sentir falta dessa igreja? Ou talvez as pessoas não iam nem perceber? Isso é ser relevante. Ser relevante é o dia que estiverem descendo o meu e o seu caixão, alguém olhar e dizer o seguinte: morreu, mas deixou uma riqueza de história. É o Paulo. Você tem noção do que seria o cristianismo do primeiro século se o Paulo não tivesse cumprido o papel dele? Metade do Novo Testamento, 13 de 27, é Paulo. Liturgia de ceia é Paulo. Quem explica o desenvolvimento do que será o arrebatamento é Paulo. Quem fala sobre a lei da semeadura é Paulo. Frutos do Espírito, Paulo. Armaduras de Deus, Paulo. Você tem noção de como que a gente seria empobrecido se Paulo tivesse escolhido morrer cheio? O que você pode fazer para mudar a realidade do lugar que você vive, das pessoas que você convive, do ambiente que você frequenta? Para que um dia alguém possa olhar e dizer assim: ó, teria feito muita falta se ela não tivesse existido. Teria feito muita falta se ele não tivesse dito sim para Deus. Se ele tivesse só feito o básico, o que qualquer outro faria. Se ele tivesse só ter sido uma pessoa de ir para o culto. Tinha algumas coisas que eu tinha preparado para falar. Mas deixa eu lhe falar uma coisa. O maior presente que a gente está tendo de Deus nesse tempo é ser igreja fora do templo. Você pode repetir isso comigo? Diga: ser igreja fora do templo. Diga: ser igreja fora do templo. Tem uma frase que eu gosto muito: igreja não tem
4 paredes, igreja tem 2 pernas. Igreja não é estrutural, igreja é orgânica. O que a gente às vezes não percebe é que tem 2 placas na igreja. Uma do lado de fora. A do lado de fora é vinde. Aí quando você vem, você percebe só do lado de dentro que tem uma outra placa do lado de dentro. Ide. Porque isso daqui não é um clube para você receber uma carteirinha e fazer parte de um grupo. Esses dias eu ouvi uma definição sobre igreja que eu achei maravilhosa. Igreja é como um jogo de futebol. O que é o jogo de futebol? 45 minutos de campo, 15 minutos de vestiário e 45 minutos de campo. O problema é que a gente transformou a igreja nos 90 minutos de campo. Os 45 minutos de campo é o mundo, os 15 minutos de vestiário é o templo, os 45 minutos de campo é o mundo. Porque isso aqui não é o fim, isso aqui é o começo. Porque o desejo de Deus é que isso aqui seja, na verdade, uma casa de instrução, para comunhão, para abastecimento, para receber uma visão de liderança. Mas para quando você sair por aquela porta ali, você ser igreja. Porque se tudo da sua vida cristã resumir aqui, está muito difícil para a gente. A gente está fazendo o que qualquer outro faria. Porque qualquer outro que tivesse sido comprado no seu lugar ia vir no culto. Ia cantar no coral. Ia dar a oferta. Só que o que faz você deixar de ser um servo inútil para ser um servo bom e fiel é se você entende que você pode produzir mais. Isso começa quando você sai daquela porta ali. Você está entendendo isso? Você pode orar comigo? Porque essa palavra é para todos nós, inclusive para mim. Eu preciso fazer mais. Você precisa fazer mais. Só que a gente precisa ter essa consciência. Deus espera que eu faça mais. E eu não quero terminar que nem Josué. Deus olhando para mim dizendo assim: Mateus, acabou a vida. Que pena que você não fez o que eu esperava que você fizesse. Que pena. Eu concluo te falando uma coisa. Há 2 livros na Bíblia que falam sobre a sua história. Quantos livros? Primeiro, Salmo 139. Salmo 100 e... Segundo, Apocalipse 20. Apocalipse. Salmo 139 diz que há um livro onde Deus prefixou todos os seus dias. Deus olhou para José e Deus prefixou ali, governador do Egito. Deus olhou para Moisés, Deus prefixou ali, libertador de Israel. Deus olhou para Paulo, Deus prefixou ali, apóstolo dos gentios. A pergunta que eu faço praticamente todos os dias é: o que Deus prefixou nesse livro quando eu nasci? A pergunta que você tem que fazer é: o que é que Deus prefixou nesse livro quando você nasceu? Esse é o livro onde Deus prefixou todos os nossos dias. Só que é um segundo livro, que é Apocalipse 20, livro das obras. Se o primeiro livro é o livro onde Deus registrou os planos, propósitos, projetos dele para mim e para a sua vida, o segundo livro é o livro que é o registro do que eu vivi, independente se bateu com o que Deus planejou ou não. É a biografia. O que eu fico pensando é o seguinte: o dia que Deus pegar um livro e botar diante do outro, será que vai bater? Ou será que Deus vai olhar para a gente e vai dizer: que pena. Que pena que você quis viver os seus projetos, mas não os meus. Que você me aceitou só como Salvador, mas não como Senhor. Que você olhou para mim e disse: muito obrigado por ter ido na cruz, mas deixa que agora eu viva a minha vida e faço do meu jeito. Essa palavra é para alguém aqui? Você pode terminar orando comigo? Mas se há uma entrega no seu coração como resposta a essa palavra, como eu gostaria que você orasse comigo aqui diante do altar. Aqui diante do altar. Como que eu gostaria que o seu coração fizesse essa decisão hoje? Eu vou morrer vazio. Eu não vou morrer com nenhum dom, com nenhum talento, com nenhum sonho, com nenhum projeto. Eu vou me entregar. Eu vou ser como vaso que se quebra e derrama-se por completo. Por completo. Por completo. Se você queria encerrar essa palavra orando comigo aqui diante do altar, eu gostaria que você chegasse. Nós já estamos encerrando a
palavra já concluiu, mas eu gostaria de encerrar essa palavra orando com você. Primeira Pedro capítulo 4, versículo 5 diz: o tempo que te resta na carne, viva não para viver a vontade da carne, mas para fazer a vontade de Deus. O tempo que te resta na carne, viva não para fazer a vontade da carne, mas para fazer a vontade de... O tempo que te resta na carne, viva não para fazer a vontade da carne, mas para fazer a vontade de... Decida viver para cumprir um propósito. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, nós estamos diante do teu altar, selando essa palavra que recebemos. Senhor, nós cremos, ó Pai, em cada coração sincero, contrito, rendido a Ti, que reconhece o Teu senhorio, a Tua soberania, e em uma atitude de rendição, Te recebendo e Te tratando não só como Salvador, mas também como Senhor, estão dizendo: Senhor, eu quero fazer mais, eu quero fazer mais, eu quero servir melhor, eu quero deixar mais o melhor dos meus dias, eu quero entregar, ó Deus, o melhor das minhas forças, eu quero que isso sirva como sacrifício vivo, que isso suba como aroma suave. Diga a Deus: eu quero entregar a minha vida como uma oferta verdadeira no Teu altar, para cumprir um propósito, para servir a minha geração. Alguém que está dizendo: Deus, eu quero viver para cumprir a Tua vontade, para que a minha vida seja útil para alguém, para que a minha vida seja a voz do Senhor para tocar a minha geração. Alguém que está dizendo: Deus, eu quero usar os meus dias para que o Teu reino seja engrandecido, glorificado, acrescentado. Deus, eu quero viver para saber que eu cumpri a minha missão, que eu morri vazio, que eu vivi o Teu propósito, que o livro da vida vai bater com o livro onde o Senhor prefixou todos os meus dias. Senhor, é o nosso coração que está rendido a Ti nessa hora, nessa noite. É a nossa vida que todos nós como servos, Senhor, reconhecendo que o Senhor é soberano, e reconhecendo que sozinho nós não conseguimos fazer, mas nós dependemos da ação do Teu Espírito, da ação do Teu poder, da limpeza que só o Senhor pode produzir em nós, na nossa mente, no nosso coração, na nossa vida, para que sejamos servos úteis, para que sejamos servos bons e fiéis, para que sejamos servos que vivem em pureza, em cumprimento de propósito. Ó Deus, alcança esses corações rendidos com esse favor, com essa graça, com esse mover, com esse poder, com esse fogo do Teu Espírito. Ó Deus, faz existir, ó Pai, vocações, chamadas, incendeia corações. Não nos deixe perder mais de foco e de prioridade a convicção dessa palavra, a certeza dessa palavra. Ó Deus, haja em nossa mente, em nossa vida. Ó Deus, muda em nós, muda em nós, muda em nós, muda em nós, muda em nós. Ó Deus, aonde há um coração que está rendido, que o Senhor possa vir com o Teu poder, com a Tua glória, com a ação do Teu Espírito. Renova-nos, Senhor, renova-nos, Senhor, renova-nos, Senhor, renova-nos, Senhor, renova-nos, Senhor. Age sobre essa vida, sobre esse coração. Ó Deus, derrama dons, talentos, graça, autoridade. Ó Deus, vem com o poder do Teu Espírito e marca essas vidas essa noite, para que eles sirvam e cumpram a missão para a sua geração. Ore por mais alguns instantes, ore por mais alguns instantes, ore por mais alguns instantes. Derrame mais 30 segundos, mais 1 minuto, derrame mais um pouco o seu coração. Abra o seu coração, renda-se a Deus, renda-se a Deus, renda-se a Deus nesse momento.